Então aqui, ó, desvio ulnar e desvio radial. Lembra que nós comentamos, pessoal, por que o desvio radial ele é menor em termos de amplitude, ó, do que o desvio ulnar? Por quê? Por causa do contato do processo estiloide com o escafoide, ó, vai limitar o movimento. Perfeito? Agora, aqui não, olha o espaço que eu tenho aqui entre a una e o piramidal aqui, ó. É um espaço muito grande. Por isso o nosso desvio ulnar ele acaba sendo maior. Então, só para recordar, pessoal, aqui eu tenho a articulação radioulnar distal, que é uma sindesmose. Eu tenho a articulação do punho propriamente dita, que é essa aqui, ó, a radiocárpica, que é entre o escafoide, o semilunar e o rádio, que é essa condiloide biaxial. Entre os ossos do carpo, ó, a primeira fileira carpal se articulando com a segunda, a articulação mediocárpica, mas os ossos do carpo entre eles aqui formam que tipo de articulação? Chamadas articulações intercárpicas. Todas essas articulações entre si, pessoal, aqui, ó, entre os ossos do carpo, entre eles, são articulações do tipo planas, sinoviais, anaxiais. Por quê? Porque nós temos pouco movimento nessas articulações, tá? São poucos movimentos aqui, ó, um ou outro deslizamento, alguma coisa. Bom, no caso aqui do polegar, movimenta só o polegar para cima e para baixo, tá? Eu tenho aqui entre o trapézio e o primeiro metacarpo, né? Então a primeira articulação metacarpo, a carpo-metacárpica do polegar, que ela é uma articulação selar do tipo biaxial. Por quê? Porque ela faz os movimentos de flexão, extensão, adução e abdução. Se eu faço esse movimento aqui, ó, isso aqui é chamado de oponência, correto? Mas aqui eu tenho um movimento de flexão também do polegar. Bom, entre os metacarpos do segundo ao quinto dedo, articulando com os ossos do carpo aqui, ó, são articulações anaxiais planas. Gente, o fato de uma articulação ser anaxial não quer dizer que ela não tenha movimento, mas quer dizer o quê? Que ela não tem um eixo definido e que os movimentos são movimentos pequenos, tá? São pequenos deslizamentos. Haja vista que a gente pode observar aqui, ó. Por exemplo, ó, esse movimento aqui é na carpo-metacárpica, ó. Tá vendo? São movimentos pequenos, chamados, esses movimentos aqui na mão, por exemplo, são chamados de movimentos acessórios, correto? Então, isso aqui, ó, essa forma da concha palmar aqui ocorre devido a movimentos nessas articulações, nas carpo-metacárpicas do segundo ao quinto dedo. A carpo-metacárpica do polegar é uma selar biaxial, ok? No caso aqui, pessoal, das metacarpofalângicas do segundo ao quinto dedo, no caso aqui, nós temos articulações do tipo condiloides biaxiais. Por que bi? Flexo, extensão, abdução e adução. Correto? No caso do polegar, não. Metacarpofalângica, ela é o que? Uma dobradiça. E aí, pessoal, tá fácil. Todas as dobradiças, todas as articulações interfalangianas proximais e distais do segundo ao quinto dedo e a interfalangiana do polegar são dobradiças monoaxiais. Beleza? Então vamos lá, compreendendo os movimentos do punho. Então, para a gente não esquecer, então a gente tem movimento de flexão, extensão e hiperextensão, correto? Tudo bem? Hiperextensão, certinho? Quem faz esses movimentos aqui, pessoal? Ah, lembrando que eu tenho aqui, pessoal, ó, ativamente, quando eu falo ativo, é ela fazendo o movimento, tá? Em torno aqui de 60 a 70 graus em hiperextensão e 60 graus aqui em flexão.
Mas aqui, ó, se eu fizer o movimento passivo, eu forçar, eu consigo chegar a 90 aqui e 90 graus aqui, ó. Então, aqui eu chego a 90 e aqui 90 graus. 60 graus ativo. Ó, isso, 60. Agora, 90. 60. 60. 90. Tá? Aqui eu tenho em torno de 20 graus, perdão, 20 graus de desvio radial. E pra cá quanto? Muito bem, muito bem. Beijo no tio. Ah, você é linda demais. Vamos lá? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tá. Quem faz o movimento aqui, pessoal? Vamos contar o punho, a articulação aqui radiocárpica. Esse movimento de extensão. Quem são os extensores? Extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e extensor ulnar do carpo. Lembra que tanto nos flexores como nos extensores nós temos flexor e extensor ulnar e flexor e extensor radial. Por que, pessoal, tem esse nome? Porque passam próximo ao rádio ou passam próximo à ulna. Então, na extensão, saindo do epicôndilo lateral, passando pelo punho, vindo aqui, ó, na base do segundo metacarpo, extensor radial longo. E o radial curto, epicôndilo lateral, base do terceiro. E o extensor ulnar do carpo, bem aqui, base do quinto. Epicôndilo lateral e base do quinto. Qual o movimento principal deles? Se eu perguntar assim, ó, o principal movimento desses três é a extensão do punho, certo? Só que os extensores radiais fazem o desvio radial e o extensor ulnar também faz o desvio ulnar. Agora, quem faz a extensão dos dedos aqui? Nas falanges proximais, pessoal, nas falanges proximais, os interósseos dorsais e os lumbricais fazem a extensão aqui, ó, das falanges proximais. Enquanto que nas falanges distais é o extensor comum dos dedos, que sai do epicôndilo lateral e se insere na base dorsal das falanges distais do segundo ao quinto dedo. Na verdade, todos eles acabam sendo do grupo superficial. Do grupo profundo eu tenho quem aqui? Extensor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor do indicador, extensor do quinto dedo. Tudo bem? Não tem essa necessidade, pessoal, da gente decorar qual que é o grupo superficial e profundo. O que eu mais quero que vocês aprendam é quais músculos fazem tais movimentos. Tudo bem? Viremos. Olha aqui, fecha sua mão. Faz força para flexionar o punho. Força. Força. Ó, a gente consegue visualizar alguns músculos aqui, ó. Quer ver? Vou pegar o seu aqui. Fecha a mão. Força. Ó. Aqui a gente vê eles, ó. Todos eles, ó. Flexor radial do carpo. Flexor ulnar do carpo. E bem aqui o palmar longo. Todos os três. Deixa eu ver mais alguém aqui. Vamos lá. Fecha a mão. Ó, vai, força. Força. Dobra o punho. Não, contrário. Força, contra a minha mão. Força, força. Aqui, ó. Flexor radial do carpo. Palmar longo. E flexor ulnar do carpo. Olha lá. No da Stephanie dá pra ver direitinho, ó. Esse é o longo, né? Vai, força. Esse mais superficial aqui é o palmar longo. Esse aqui é o flexor radial do carpo. E esse aqui, ó, é o flexor ulnar do carpo. Todos os três têm qual ação principal, pessoal? Flexão do punho, né? Mas lembrando, pessoal, que o único que só tem uma ação aqui no punho é o palmar longo. Todos os outros, o flexor ulnar do carpo, além da flexão do punho, faz o que? Desvio ulnar. E o flexor radial faz desvio radial. Então, se eu perguntar na prova assim, flexor ulnar do carpo, além da flexão do punho, que outro movimento ele faz? Desvio ulnar, junto com o extensor ulnar do carpo. O flexor radial do carpo, ele além da flexão do carpo, ele faz o quê? Desvio radial. Então a pergunta é, você que está assistindo isso,
Dá um close aqui. Você que está assistindo o vídeo agora aí, pergunta de prova. Essa aqui pode cair na prova. Quais os músculos, pessoal, que fazem desvio radial? Flexor radial do carpo, extensor radial longo e extensor radial curto do carpo. Quem vai fazer desvio ulnar? Todos os que passam pela una, que recebem o nome de ulnar. Flexor ulnar do carpo e extensor ulnar do carpo. O palmar longo só faz a flexão do punho. Quem faz a extensão? Extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e extensor ulnar do carpo. Tranquilo, pessoal? Ó, e quem faz o desvio radial? Flexor radial do carpo, extensor radial longo e curto do carpo. Na flexão e extensão, um é antagonista do outro, mas eles são sinergistas no desvio radial. Quem faz o desvio ulnar? Flexor ulnar do carpo e extensor ulnar do carpo. Olha só, se eu perguntar o desvio ulnar, vocês têm que me falar dos músculos que passam pela una, flexor e extensor ulnar. Se eu perguntar de desvio radial, lembra só o seguinte, que é flexor radial e extensor radial longo e curto. Na extensão você tem o longo e o curto radial. Tudo bem? Quem faz a flexão dos dedos? A flexão das falanges proximais são os interósseos aqui, ó, são os lumbricais e os interósseos palmares, que fazem esse movimento aqui, ó, da falange proximal. As falanges médias, esse movimento aqui, ó, das falanges médias, quem faz é o flexor superficial dos dedos. Vamos falar dos músculos que